Olá, meu nome é Ednei Martinez de Andrade, sou professor de matemática do primeiro ano do ensino fundamental. Hoje estarei abordando o tema progressão geométrica, ou PG, um conceito importante na matemática. A progressão geométrica é uma sequência numérica especial com aplicações em várias áreas, como matemática, ciências, finanças e tecnologia. A progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma constante chamada de razão. Podemos representar uma PG como A, R, R2, R3, R4 e assim por diante, onde A é o primeiro termo e R é a razão. Exemplo de uma PG. Vamos exemplificar como uma PG 2, 6, 18, 54, 162 e assim por diante. O primeiro termo, A, é 2 e a razão é 3, pois 6 dividido por 2 é igual a 3. Vamos lá. 18 dividido por 6 é 3 e assim por diante. Para encontrar qualquer termo n em uma PG, podemos usar a fórmula geral. A n é igual a vezes r elevado a n menos 1, onde a n é o enésimo termo, a é o primeiro termo e r é a razão. E n é o número do termo que queremos encontrar. Progressão geométrica é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo procedente anterior, por uma constante q. O número q é chamado de razão da progressão geométrica. Várias situações do nosso cotidiano ou nosso universo científico relacionam grandezas que crescem ou decrescem pelo produto por uma constante. O estudo dessas grandezas exige o conhecimento de um tipo especial de sequência, chamada de progressão geométrica. A seguir é apresentada uma dessas situações. Um capital de R$10.000 é aplicado durante 5 anos. A taxa de juros composta de 20% ao ano. A seguir, apresenta os montantes em reais ano a ano a partir do início da aplicação. No primeiro ano ele colocou 10.000, no segundo ele teve uma aplicação de 12.000, no terceiro 14.000, 17 e 20. Essa sequência é numérica e chamada de progressão geométrica, porque multiplicando-se cada termo por uma constante, obtém-se o termo seguinte. Nesse caso, multiplicou-se cada termo constante 1,2. Multiplicou-se 10.000 vezes 1,2, que deu 12.000. E assim por diante. Outro exemplo financeiro. Suponhamos que você investiu R$1.000 em uma aplicação financeira com um rendimento de 5% ao mês. A progressão representada, o crescimento do seu investimento será 1.000 vezes 5%, 1.050, vezes 5%, 1.102, vezes 5%, 1.157,63. Está vendo que aqui deu 50 reais a mais, né? Aqui somou já essa diferença aqui, 1.050 vezes 5%, que foi para 1.102. Aplicações práticas das progressões. As progressões aritméticas e geométricas, estudadas nos capítulos 1 e 2, são modelos matemáticos cujas aplicações nos ajudam a entender muitos fenômenos em diversos ramos de atividade humana. Em resumo, as progressões também são conceitos cujo ensino pode ser diferenciado. O exemplo a seguir revela onde podemos encontrar as progressões aritméticas e geométricas. Fazendo um teste com um automóvel nacional, verificamos que o mesmo acelera de 0 a 60 km por hora em 6 segundos. Admitindo que a aceleração do automóvel seja constante, concluímos que, após a partida, a sua velocidade aumenta de 10 km por hora a cada segundo. A tabela mostra a velocidade associada ao tempo, com 0, 0, 1 segundo 10 km por hora, 2 segundos 20, 3 30, 4 40, 5 50 e 6 60. Os números que representam a velocidade do automóvel formam a seguinte sequência ou sucessão: 0, 10, 20, 30, 40, 50 e 100.
cuja diferença entre qualquer termo é o seu antecessor é constante, são chamados de progressões aritméticas, e além dos mais, caracterizada como crescente. Exemplo prático. Uma companhia Ecovias, por exemplo, que administra uma rodovia, quer colocar radares eletrônicos de controle de velocidade ao longo de 500 km. Dessa forma, segue a tabela com os seguintes dados. Radar, quilômetro, primeiro 10, segundo 50, terceiro 90. E assim sucessivamente. Formando uma progressão aritmética, sendo assim, a companhia quer saber quantos radares eletrônicos serão colocados no trecho planejado. Se dermos uma olhada na tabela acima, podemos nos deparar que de um radar para outro, os quilômetros aumentam em 40 em 40. Então, podemos fazer a seguinte conta. Segundo radar, 10 mais 40, o terceiro 50 mais 40, o quarto, tá vendo? O 12º 410 mais 40, o 13º 450 mais 40, que é igual a 490. Sendo assim, chegaremos à conclusão de que no quilômetro 490 seria colocado o 13º radar. Então chegaríamos na resposta de 13 radares no trecho planejado da rodovia. Mas há uma forma muito mais simples e objetiva de se fazer a resposta que vamos apresentar para vocês, que seria o método pela fórmula. Resolução da fórmula. A1 é igual a 10, R é igual a 40, N é igual ao número de radares, N em 1, né? Supondo que a N é igual a 500, temos a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. 500 é igual a 10 mais N menos 1 vezes 40. 500 é igual a 10 mais 40N menos 40. 530 é igual a 40N. N é igual a 530 dividido por 40, que o N dá 13,25. Como N é igual a 13, logo a companhia deverá colocar 13 radares. Se quisermos saber em qual quilômetro será colocado o 13º radar, voltamos à fórmula e substituímos o N por 13. A N é igual a 1 mais 13 menos 1 vezes R. A N é igual a 10 mais 13 menos 1 vezes 40. A N é igual a 10 mais 480. A N é igual a 490. Será colocado no quilômetro 490. Bem prático, né? Um outro testinho para a gente exercitar a mente, né? Uma pessoa aposta na loteria durante 5 semanas, de tal forma que em cada semana o valor da aposta é o dobro do valor da aposta da semana anterior. Se o valor da primeira aposta semanal é R$60, qual é o valor total das apostas após 5 semanas? Possível solução. PG 60, né? Aqui a gente não sabe, mas sub 60. A gente não sabe quanto que foi o percurso, né? Da progressão infinita. Temos A1 igual a 60, Q igual a 2 e N igual a 5. 5 semanas, né? Como queremos o valor total apostado, usamos a fórmula da soma de N termos de uma PG finita. Sn igual a 1, Qn menos 1, dividido por Q menos 1. S5, né? 5 semanas, 60 vezes 25 menos 1, dividido por 2 menos 1. 60 vezes 31 é igual a 1.860. Assim concluímos que esta pessoa gastou R$1.860 em 5 semanas de aposta. Conclusão. A progressão geométrica é uma ferramenta poderosa para entender padrões de crescimento exponencial e modelar diversas situações na matemática e na vida real. Dominar esse conceito pode ser muito útil em várias áreas, desde a solução de problemas matemáticos até a tomada de decisões financeiras inteligentes.
Eu espero que tenham gostado. Eu quis fazer alguns exercícios práticos para a gente ver a teoria e depois ver a praticidade, né? Ver como que você resolve tanto na parte financeira, né? Uma parte aqui de uma empresa que ia colocar os radares na rodovia, né? E a gente fez esses exemplos práticos para abordar um pouquinho mais sobre a PG e como ela é usada no nosso dia a dia. Eu espero que tenha gostado, eu agradeço muito e por hoje é só. Obrigado.